E o ozônio, a diferença dele é essa. Ele trata a causa e não a consequência apenas, né? Se você tem um prego enfiado no seu pé e aí você sente dor, você vai lá tomar uma dipirona. Por alguns momentos, aquela dor pode passar. Você tratou a consequência. O prego continuou lá, então ele vai continuar doendo. Até o momento que você trate a causa, que é o prego, e você arranque esse prego, você pode tomar todas as medicações. Morfina, que é uma das medicações mais fortes para a dor. A dor vai voltar. Porque o que está causando o problema, que é o prego no seu pé, permanece lá. Tá entendendo? E aí, quando eu venho com a ozonioterapia, eu consigo tirar esse prego. Entendeu? E aí a gente consegue resolver com o ozônio problemas de cunho intestinal, problemas. O paciente oncológico em uso da ozonioterapia, ele passa pelo tratamento da oncologia sem grandes sequelas. O paciente não tem náusea, o paciente reduz dor, o paciente, o cabelo muitas vezes não cai. Ele não tem aquela sensação de enjoo que muitos pacientes têm no pós-quimioterápico, né? Porque a quimioterapia, ele agride tanto o sistema, tanto as células oncológicas, quanto as células não oncológicas. E aí, quando você faz o uso da ozonioterapia, é como se o ozônio ele protegesse o seu sistema natural e faz com que a quimioterapia ela haja exclusivamente naquelas células oncológicas e dá condições ao seu corpo para que o seu corpo consiga se recuperar de uma forma mais fácil por aquele processo. E o paciente ele passa pelo câncer de forma fantástica, né? Os meus pacientes oncológicos, eles têm um resultado muito bom nessa questão do tratamento, nessa questão do acompanhamento e na cura para o câncer, associado, claro, aos tratamentos alopáticos, a quimioterapia, a radioterapia, né? A gente dá mais condição ao organismo com o ozônio. E, enfim, são N doenças. E diminui bastante também assim, a questão da vida do paciente, né, que diminui. Mas que aumenta, né, a questão da vida do paciente. Aumenta a qualidade de vida e aumenta, tem uma estimativa no aumento. A célula cancerígena ela é muito também atingida pelo emocional, né? E, na verdade, o câncer é uma doença, é considerado uma doença psicossomática, né? Primeiro ela começa aqui, que todos nós temos essa célula cancerígena, né? E tem gente que tem mais facilidade de desenvolver por questões psicológicas. Nós temos a questão genética e temos hoje, todo mundo já ouviu falar sobre a genética, e agora que também tem sido também muito falado é sobre a epigenética, né? E o que seria a epigenética? A epigenética é a capacidade que o seu corpo tem de não desenvolver aquele gene. Então, você está aqui, você tem aquele gene oncológico que você herdou, digamos... Vamos falar de câncer, não. Vamos falar de diabetes. Seu pai é diabético, seu avô era diabético, seu bisavô é diabético, então você botou na cabeça, eu vou ser diabético, porque meu pai é diabético. O que era que o seu pai fazia? Papai comia 1 quilo de quebra-queixo todo dia, a rapadura, goiabada, né? De leilão. Goiabada, né? Exatamente. Então, o que é que eu tenho que fazer para que eu não desenvolva esse gene? Eu tenho que ter qualidade de vida, né? E aí, o que é que eu vou ter? Eu vou ter hábitos saudáveis que vão inibir esse gene do diabetes. E aí, ele não vai se desenvolver. Uma pessoa que faz exercícios físicos, uma pessoa que tem uma alimentação saudável, uma alimentação regrada. Claro, tem os pacientes diabéticos que ele nasce diabético, que aí é uma outra história, é uma situação diferente. Mas aquele paciente que tem o risco de desenvolver o diabetes ao longo da sua vida, quando ele passa a ter hábitos saudáveis, ele faz o que nós chamamos de epigenética. Ele dá condições ao corpo de inibir aquele vírus. Aquele vírus não, aquele gene, né? E aí esse gene ele não tem condições de se desenvolver. Você já viu uma pessoa diabético que não tenha nascido diabético? Um atleta que come saudável, que faz atividades físicas diabético? Nunca ouvi falar. Então, isso é epigenética.